Muito prazer, meu nome é Nádia, sou acadêmica do 10º período de Medicina da Universidade Positivo. Eu e os meus colegas, juntamente com a nossa orientadora, a professora Úrsula Bueno, fizemos a seguinte pesquisa: as competências em cuidados paliativos nos estudantes de Medicina de Curitiba, no Paraná. Para falarmos então sobre a nossa pesquisa, trago aqui 3 frases importantes. A primeira é a definição de cuidados paliativos, segundo a última atualização da Organização Mundial de Saúde. Segundo eles, os cuidados paliativos são um conjunto de práticas multidisciplinares que visam o alívio do sofrimento do paciente e de seus familiares durante o curso de uma doença, seja ela terminal ou incurável. Para que os cuidados paliativos sejam feitos com excelência, então, a European Association for Palliative Care constatou 10 competências a serem seguidas. Sejam elas, por exemplo, aliviar a dispneia do torácico do paciente, atender as necessidades psicológicas, sociais e espirituais deles, porque eles também conferem prognóstico durante o curso da doença, ofertar esclarecimento e apoio também aos cuidadores e familiares, e estar em processo de contínuo desenvolvimento profissional em busca de novas atualizações sobre os cuidados paliativos. Também a OMS constata que anualmente cerca de 40 milhões de pessoas necessitam de cuidados paliativos, mas apenas 14% acessam. Como vimos então, os cuidados paliativos possuem competências complexas, e para isso elas precisam ser ensinadas desde os primeiros anos do curso de medicina, já que cada vez mais as pessoas necessitam desse tipo de cuidado. Então, justamente por isso, a nossa pesquisa tenta ver como essas competências, nos níveis mais básicos de cuidados paliativos, estão sendo ofertadas e adquiridas entre os estudantes de medicina de Curitiba, no Paraná. Para isso, nós convidamos todos os estudantes maiores de idade das seguintes universidades: a Universidade Federal do Paraná, Evangélica, PUC do Paraná e a Universidade Positivo. Os cursos foram nomeados, respectivamente, curso A, B, C e D. A coleta de dados ocorreu de agosto a dezembro de 2021 e pedimos a coordenação diretória de cada um desses cursos para que divulgasse o nosso formulário a esses alunos, sendo o nosso formulário eletrônico, anônimo e voluntário. O nosso estudo ele foi aprovado no Comitê de Ética e, após isso, divulgamos nosso formulário. Os estudantes antes deveriam assinar o termo de consentimento livre e esclarecido. O nosso formulário era composto por perguntas de dados demográficos e também afirmativas referentes ao PaliComp na versão 2, sendo todos eles de caráter obrigatório de serem respondidos. O PaliComp nada mais é do que 25 afirmativas escritas propositalmente de maneira correta e incorreta. Dessa forma, os alunos irão assinalar de acordo com a escala Likert, ou seja, concordo totalmente até discordo totalmente. Os dados depois foram extraídos em uma planilha eletrônica. Por exemplo, se a frase foi escrita propositalmente de maneira correta e o aluno assinalou que concorda totalmente, o aluno recebe a pontuação mais 1. Do contrário, recebe a pontuação menos 1. Os scores foram colocados em fórmulas, depois colocamos os testes Kruskal-Walker, Turker e Q quadrado para serem analisados com mais fidedignidade. E para níveis didáticos, nós dividimos o primeiro ao quarto período, nós chamamos de ciclo básico, o quinto ao oitavo período de ciclo profissionalizante e o nono ao 12º período de estágio. O nível de significância estatístico adotado foi menor do que 0,05. Como resultado, tivemos 435 estudantes, sendo a maioria deles do curso A e a minoria deles do curso D. A maioria deles afirmou que já teve algum tipo de contato com cuidados paliativos. Aqui nesses 2 slides, percebemos que, conforme se avança nos períodos, as competências gerais elas decaem, ou seja, o ciclo básico tem uma pontuação maior do que o ciclo estágio. E isso nós percebemos no curso A, B e D. No curso C, essa diferença entre as competências e os períodos não foi vista. Para discutir esses dados, trago aqui 2 frases importantes. A primeira é de Cicely Saunders, que diz que o sofrimento humano só é intolerável quando ninguém cuida. E a segunda de Drauzio Varela, que diz que a finalidade primordial dos médicos é aliviar o sofrimento humano. Então, nós percebemos que as competências em cuidados paliativos, embora complexas, nada mais são do que os ditames de uma medicina excelente, ou seja, você souber aliviar a dor do paciente, souber se comunicar com ele e seu familiar e entender tudo o que leva ao adoecimento. Mas percebemos que existe um hiato entre os ditames de uma medicina excelente e o que é ensinado na graduação, porque nós vemos que essas competências em cuidados paliativos, elas decaem ao longo dos períodos. Os principais estudos que usamos nessa pesquisa relatam que os alunos sentem necessidade de melhores abordagens em cuidados paliativos na formação, porque depois de formados, eles não se sentem seguros em manejar a dor e, por exemplo, comunicar uma má notícia familiar. Para tentar entender o porquê decaiu essas competências, trago aqui 3 hipóteses. A primeira é que justamente por essas competências não serem ensinadas com tanto afinco na universidade, se prevalece mais termos técnicos e hospitalocêntricos do que éticos e da farmacologia da dor e filosófico, conforme se avança nos períodos.
Também existe um tabu envolvendo os cuidados paliativos e a morte conforme se avança os períodos, justamente porque faltam discussões sobre esses temas, bem como discussões sobre envelhecimento, finitude da vida, e até porque muitas pessoas da área da saúde associam morte e cuidados paliativos a fracasso médico. E não podemos deixar de comentar que o Covid fez com que os alunos ficassem de fora de práticas de cuidados paliativos. Então, isso também pode ser um dos motivos da queda das competências. Nosso estudo teve algumas limitações, por exemplo, não atingimos o número de 30% do total de estudantes, mas apesar disso tivemos um número bom para concluir de que é muito necessário os cuidados paliativos na graduação médica, porque os ditames de cuidados paliativos são também os ditames de uma medicina excelente, que busca analisar todo o contexto de dor do paciente, busca aliviar o seu sofrimento e também o de seus familiares. Falta, então, uma implementação sólida desse ensino da grade curricular. Mas temos que falar também que o SARS-CoV fez com que muito desses ensinos de cuidados paliativos se perdesse. Essas são as minhas referências e obrigada.